Olá pessoal, boa noite e bem-vindos a mais um Desnudando o Livro. E no Desnudando o Livro de hoje a gente vai estar com uma noite de Sci-Fi Nacional. Para quem não conhece, a Cyphers BR é um selo que foi recentemente criado apenas de autores nacionais independentes de ficção científica. E o livro que a gente vai estar desnudando hoje é A Vespa Esmeralda, esse aqui, do Michael Rosa, que é parte do selo Cypher BR, que não dá para ver muito bem aqui, mas ele também é autor de Rebanho. E, bom, é sobre A Vespa Esmeralda que a gente vai estar conversando. É uma noite de sci-fi e antes de eu estar chamando aqui o Michael para a gente conversar, eu queria dizer que como é sci-fi, como é Cyphers BR, a live de hoje vai estar sendo dedicada a essa belezinha aqui. Para quem não conhece, para quem não viu, essa aqui é a Isa, que é a companheirinha do Fernando Rómbola, que é autor da Cypher. E, infelizmente, para a tristeza do Fernando e família, ela se foi na noite de ontem. Então, é para ela que a gente vai estar dedicando a live de hoje. Descanse em paz, Isa, e vamos conversar com o Michael. Boa noite, Henrique. Ah, aí está, Michael. Tudo E bem? aí, né? Tudo bom? Tava Tudo vendo bem agora contigo? mesmo. Tudo bem. Tava vendo você falando aí da Isa. Sim, sim. Quando eu vi hoje cedo aqui, eu falei, putz, essa live vai para ela hoje. É, dedicada. Nada E mais aí, viu? justo do que dedicar uma live de ficção científica à companheirinha do mestre da ficção brasileira. Ué. É isso aí. Bom, Michael, obrigado por aceitar o convite, cara. Muito legal estar conversando contigo aqui hoje à noite. Eu que agradeço. E, Nossa. e a gente vai falar do teu A Vespa Esmeralda. E se sobrar um tempinho, a gente fala no final sobre Rebanho, que é o teu conto mais recente, e a gente fala também de Cypher BR. Vamos ver o que a gente consegue Opa, conversar aqui hoje. vamos lá. E E eu vou estar descobrindo alguns detalhes do livro, junto com os outros que vão estar participando. Eu tenho que controlar a minha ambição de leitura de livros. Eu estou vendo que eu estou sempre atrasado. Eu cheguei a uns 75% do teu livro, não terminei, mas assim que terminar, como é de costume com outros que isso já aconteceu, de eu entrar na live sem ter lido o livro inteiro. Assim que terminar, pode contar com a resenha no meu Instagram, que ela vai estar lá. Opa. Só para te comentar que eu comecei a ler hoje de manhã do Inferno ao Planalto. Bom, boa sorte. Isso, isso, isso é Então, tudo que pegamos eu de leve. posso, isso é tudo que eu posso desejar a você. Quem lê do Inferno ao Planalto e quem lê Teocracia Brasilis, eu só tenho a desejar boa sorte, porque eu devo admitir que não é das leituras mais, digamos assim, tranquilas de se fazer. Já surtei com o primeiro capítulo. Perfeito. Mas vamos lá, antes da gente falar da Vespa, vamos falar do Michael, e eu espero que eu esteja pronunciando o teu nome certo. Sim, sim. Então tá certo. Vamos falar do Michael. Quem é o Michael? O Maico é gaúcho e de Porto Alegre. Nasci em Novo Hamburgo, mas moro aqui já faz mais de 10 anos. Eu tenho uma empresa de consultoria de design organizacional, então eu trabalho tanto com design gráfico para empresas, mas para projetos mais estratégicos, desenho de cultura organizacional, jornada de cliente, jornada do colaborador. Então, várias frentes que eu atendo assim usando o design para atender empresas.
Eu digo que eu moro numa casa de artistas, porque eu sou escritor, meu marido é músico, então aqui a arte flui por todos os poros da casa, né? Embora a gente tenha as nossas outras atividades, além disso ele também é arquiteto, então, né? Aquela coisa que a gente sabe como é que é a vida de artista, né? A gente tem que se virar de tudo que é jeito. E sou um dos fundadores do selo Cyphers BR, então, né? Que está sendo, assim, uma, digo uma surpresa, porque o resultado da divulgação, assim, está sendo muito gratificante para a gente, sabe? Porque o selo que recém foi lançado, tem aí um mês de lançamento, um pouco mais, e está sendo super falado, as pessoas estão curiosas, querem conhecer os autores, as obras, então a gente está muito feliz, assim, com a repercussão que ele está tendo. Bacana. E sobre ciphers, a gente vai voltar em ciphers no finalzinho da conversa. Um compromisso que eu assumi comigo, e esse, mesmo que não tenha o livro terminado, ele é um compromisso e eu vou seguir isso. Eu quero trazer uma vez por mês um dos autores de ciphers. Ótimo. Eu tô com o Vinícius na cabeça. Eu acho que vai ter uma química entre o que ele escreve e o que eu Vai, escrevo, vai. muito Já te grande. digo que Então, vai. eu tô com o Vinícius seriamente considerado na minha lista aí. Vamos ver se dá certo para o mês que vem. O Fernando já conversei, então não tem do que se falar. Mas eu quero ver se eu trago aí todo mês um dos autores da Cyphers aqui para o bate-papo. Vamos ver se dá certo. Que legal. Vai dar. Perfeito. Mas vindo aqui de volta para a Vespa, é sobre esta beleza aqui que a gente vai estar conversando. E o que eu costumo fazer aqui nas lives é, antes de deixar você falar um pouco sobre o teu livro, eu costumo ler a sinopse. E, na verdade, eu vou pegar um pedacinho da sinopse do teu livro aqui para ler, e aí, dali, você pode seguir adiante com os teus comentários. Eu estou vendo só que está girando aqui a tua conexão, vamos ver se ela volta. Agora voltou, é, Ah, aparentemente agora voltou. retornou. É. Não, eu estava comentando que o que eu costumo fazer antes de jogar de volta para o autor a responsabilidade de explicar um pouco sobre o livro é ler um trechinho da sinopse. Então, se você me permite, é isso que eu vou fazer. Claro. Então, tá aqui. Ah, uma nova raça de seres humanos, um gene mutante capaz de mudar a forma como encaramos a vida e a morte, um rastro de assassinatos em nome de uma promessa de transformar a humanidade. Essas são questões centrais nesse suspenso cheio de tensão e mistério, mas quando Lauren desperta de um coma do outro lado do oceano, após uma inocente doação de sangue, sua única pergunta urgente é: onde está meu corpo? Para responder a isso, ela precisa descobrir em quem confiar, quais os objetivos de uma corporação científica bilionária chamada Índigo e, principalmente, quem será seu próximo hospedeiro. Bom, esse é um trechinho de A Vespa Esmeralda, da sinopse, e aí eu jogo de volta para você, Michael. O que é a Vespa Esmeralda? O que é essa história de se hospedar, de perder corpo? Como que funciona esse negócio aí? Bom, como diz ali, a Vespa Esmeralda é um thriller sci-fi, né? Eu tenho os dois pés assim nas duas coisas. Assim. Eu gosto muito de sci-fi, mas o meu ritmo de escrita é muito de thriller. Gosto de suspense. Eu consumia mais suspense na minha adolescência, suspense e mistério. E depois que eu fui me adentrando mais na ficção científica, né? Então tem um pouco das duas coisas. Então ele traz esse elemento científico que é da engenharia genética, né, associada aí à questão desse poder, né, que a personagem central tem de se deslocar a mente dela para o corpo de outras pessoas, que é uma habilidade que ela não tem controle, né, a princípio. Então ela está totalmente desnorteada, porque isso começa a acontecer e ela não sabe como que isso começou, né, o que está vendo, onde é que está o corpo original dela também, que está meio perdido aí nas brumas, né, da história. E aí tem toda a correria da parte dela e da parte dos envolvidos, dos conhecidos, dos próximos dela também, para descobrir o que está acontecendo.
Ok. E só um comentário aqui que blog sabe o que colocou. Observação, os bancos de sangue são seguros, doe sangue, você não vai perder o seu corpo ao doar sangue. Mas aí vem a minha primeira curiosidade em cima disso. Você conheceu alguém que passou tão mal durante uma doação de sangue que passou além daquela simples desmaiada? Você mesmo. Eu mesmo. Assim, não vou dizer que passei da simples desmaiada, mas toda vez que eu doei sangue, foi pra mim uma experiência horrível. Porque eu ficava muito mal, eu sentia que eu tava saindo do meu corpo. A sensação que eu tinha em algum momento era que eu tava deixando o meu corpo mesmo, assim. Então, assim, tanto que eu, depois de um tempo eu parei, nunca mais doei sangue, porque eu vi que não tinha jeito, assim, era uma coisa que era minha, e aí eu parei de doar. Mas, como disse a Dani, do blog Sabe o Quê, por favor, doem sangue. Os bancos estão precisando. Exatamente. Desculpa a pergunta pessoal, eu costumo evitar perguntas pessoais, mas eu acho que é relevante dentro dessa história da doação de sangue. Isso é porque você tem medo de agulha ou medo de ver sangue, ou é alguma outra coisa que você não sabe explicar? De agulha não é porque quando eu faço vacina, essas coisas assim, não me incomoda. Eu acho que pode ter a ver com ver o meu sangue, em quantidade, assim, né? E eu vendo, pouca coisa não me incomoda, mas assim, eu acho que aquela sensação de estar se esvaindo, eu acho que Sim, aquilo me assusta, sabe? entendi. Ah, o Marcelo está dizendo que ele desmaia também. Eu não tenho problema com ver sangue, eu não tenho problema com escrever sobre sangue também, muito menos. Então, eu tô bem Ah, nesse escreveu não sentido. tem. Escreveu também não tem. Depois, quando você lê Rebanho, você vai entender por quê. Olha, a leitura central, ela já está tentando imaginar o que vem a ser a história do teu livro. Que ela já está colocando aqui, ó. Quando eu recebi durante a transfusão, será que era algo querendo invadir meu corpo? Talvez fosse a mente da Lauren tentando invadir o teu corpo, leitura central. Você tem que ler o livro para ver se é assim que funciona ou não. Bom, mas você tem ali a questão do coma, e em cima da experiência do coma, se eu posso chamar assim, a Uhum. questão da fluidez da mente. Ah, e isso me fez pensar, e antes que alguém queira associar a história com a história em si, elas não se associam, mas me vieram duas histórias na cabeça quando eu comecei a ler o teu livro. A primeira foi o Inception, aquele A Uhum. Origem, e não Uhum. tem a ver. O que tem o que me fez pensar foi eu consigo entrar no sonho de alguém Uhum. de certa forma comandar o que a pessoa vai estar fazendo. Então essa foi a Sim. associação, mas eu sei que Faz não sentido. é exatamente. E a outra, que aí foi mais cômico, porque aí eu comecei a lembrar daquele filme e realmente fazer a associação, foi o Quero Ser John Malkovich. Ah, Que as pessoas é bem louco. efetivamente entravam e ficavam quantos minutos? Acho que 15 minutos vendo tudo que John Malkovich fazia virtualmente estando dentro da cabeça do John Malkovich. Era bem maluco Aham. aquele filme. Mas fora essas duas comparações sem pé nem cabeça que eu fiz aqui para tentar associar a história, o que te influenciou dentro da tua escrita dessa história especificamente? A gente vai voltar depois nos autores que te influenciam, que eu já li num post, mas vou te perguntar aqui de qualquer jeito. Mas para esse Sim. livro, o que te influenciou? Assim, eu acho que para qualquer obra ou qualquer produção literária é impossível a gente conseguir resgatar todas as referências porque tem mil coisas que estão presentes e que a gente não se dá conta, né? E aí até a gente corre o risco de ser injusto, né? De não citar algumas coisas que com certeza são referências que estão lá e que eu não vou me lembrar, não percebi que me influenciaram. Mas uma série que muitas pessoas, inclusive, me falaram que perceberam essa associação de alguma forma, embora não fosse proposital, mas acho que influenciou, foi Sense8. Uhum. Acabaram de Uma série falar aqui de Sense8? exato, que é uma série que eu gostei demais, assim, eu acho que não é a mesma coisa, porque ali não existe essa Uhum. coisa de deslocamento de consciência, né? Mas eu acho que principalmente esse elemento de saltos pelo mundo, né? Das coisas acontecerem em lugares diferentes, assim.
Acho que isso é uma abordagem. E eu acho também a coisa da diversidade também, que Sense8 aborda também, acho que eu tento trazer bastante. Tem um filme também que eu gostei muito, que não tem a ver, mas é justamente essa coisa dos saltos, que é o Jumpers, né? Uhum. Que é dos saltadores, né? Que podem ir para qualquer lugar do mundo. Então, assim, é uma forma também não tão física, né, de fazer isso, né? O que a Lauren consegue fazer. A coisa da experiência, né? De experimentar o corpo do outro, de viver no corpo do outro. Tem muita influência de livros de psicologia e psicanálise, né, que eu li, teve um momento assim que eu estudei bastante, que eu procurei ler bastante sobre isso. Então tem muito dessa tentativa de entendimento, de compreensão, de espelhamento, né, de se colocar no lugar do outro. E o próprio livro, eu vou te dizer que ele é a minha experiência de fazer isso. Né, porque, além da história, né, a própria forma que a narrativa foi construída é justamente de eu me colocar no lugar daqueles personagens. Embora ele seja escrito em terceira pessoa, para cada personagem é como se eu conseguisse entrar na cabeça daquela pessoa enquanto eu estou contando aquele trecho da história, né? Então, descrevendo os sentimentos dela de como se eu fosse ela, né, de alguma forma, como se eu estivesse sendo um observador dentro da cabeça dela. Uhum. Sim, e em alguns comentários do narrador em terceira pessoa, você realmente traz ah, ah, pequenas narrativas ou pensamentos ou até alguns comentários que seriam próprios da pessoa vivenciando aquilo, que é exatamente o que você comentou. Então, de vez em quando fulano estava indo, fazendo isso, não sei o quê, e, mas é lógico que eu fui burra de fazer um negócio desse. E aí continua, tal. É justamente jogando o sentimento, o pensamento da pessoa que está sofrendo aquela ação no meio da narração em terceira pessoa. Isso eu achei muito legal, bem peculiar a forma que você escreveu esses trechos. Eu consegui visualizar isso muito bem lá. E então, só trazendo aqui alguns personagens que eu destaquei aqui do que eu li até agora. Então, tem a Lauren, tem o Tobias, que é o irmão mais novo dela, tem o Mark, que a gente pode falar um pouquinho dele sem dar spoiler, eu acho. A gente tem que sempre controlar aqui até onde a gente pode ir para não contar demais a história. E existe toda a organização Índigo, os cientistas, onde se destaca o Dr. Bechar, o René e o Collet, sobrenome é um sobrenome alemão. Como? O Dietrich, o René Dietrich. Isso, Dietrich. Isso. E aí tem uma pessoa que ajuda muito o Tobias, que é a Rosângela, e aí depois tem a família do Henry, a Christine Doré. Basicamente, esses são os personagens que, para mim, até o momento que eu li, são os principais. A trama gira em torno deles. Uhum. E o Tobias, especificamente, eu estou adorando ele. Eu tô achando assim, muito do Tobias. O moleque é atrevido, o moleque é destemido, ele jura que ele tem 30 anos e não 11, e ele sai fazendo as coisas. Você tem algum irmão, ou de onde veio o Tobias destemido? Ou esse é o você mais novo? Sou eu mais novo. Eu costumo dizer assim, eu não sei se é uma verdade, mas é uma verdade pra mim, tá? Eu acho que todos os personagens, eles trazem um pedaço da gente. Né? Eles são uma faceta, mesmo os vilões, né? Eles têm alguma coisa que é nossa, assim. Então eles acabam sendo uma certa projeção, né? O Tobias, ele tem a ver comigo não só como criança, mas eu hoje como adulto, assim, em alguns momentos, né? Momentos de fragilidade em que eu percebia que eu estava me sentindo sozinho também, mas eu dizia para mim mesmo, mas eu não posso me conformar com isso, eu preciso fazer alguma coisa, né? Que é o que ele faz, né? Ele está totalmente abandonado em determinado momento, mas ele não desiste de procurar a irmã dele, ele vai atrás e se vira e faz coisas que um adulto não faria, às vezes. Sim. E é legal a conexão dele com a Lauren, que é realmente aquela conexão que as pessoas costumam dizer, a conexão entre irmãos. Eu tenho um monte de irmão, eu tenho 3 irmãos e 5 irmãs, mas eu sou o mais novo de uma família enorme de 9.
Então, essa conexão que todo mundo diz de, você sentiu o que está acontecendo com o teu irmão e saber o que está se passando, eu tenho mais com alguns sobrinhos que são da minha idade do que com os meus irmãos propriamente dito, porque eles todos eram assim, pirralho, não quero saber de você. Eu era muito novo para todos eles. Aham. Mas eu vejo na história da Lauren com o Tobias, o Tobias com ela tem uma conexão muito forte. E assim, quando ele se depara em certos elementos que mostram, não, isso aqui foi a Lauren, ele é obcecado, ele tem certeza, não, é a Lauren, eu tenho certeza. Do jeito que ela falou comigo, do jeito que a mensagem chegou, do jeito que a coisa foi. Isso eu achei muito bacana, né, na construção dos personagens também, essa conexão entre os dois e a confiança do Tobias na, 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 na percepção dele com relação ao que é Lauren, porque ela já não se pode mais falar quem é a Lauren, já que ela perdeu o corpo dela, na própria sinopse já diz. É muito bacana isso aí. Agora, voltando para um comentário que eu vi outro dia no nosso grupo lá da Cyphers. Uma das pessoas que leu o teu livro, quando terminou a leitura coletiva, eu acho que é legal você falar um pouquinho da leitura coletiva, como é que foi a tua experiência e tal, a pessoa associou essa viagem ou a transposição para um outro corpo com algumas questões do espiritismo. E depois de ler até onde eu li, eu consegui entender o ponto de vista do comentário. Teve alguma experiência, teve alguma influência para você também? Ou foi uma coincidência a coisa bater com algo de espiritismo nesse sentido de se transportar e estar ali e estar fora do corpo? Não é coincidência, não. A minha família, eu cresci numa família espírita, na verdade. Hoje eu não tenho religião, mas eu estudei, na minha adolescência, eu estudei muito espiritismo. Então, assim, tem até alguns termos que até são justificados ali, que o Mark usa, né, quando ele vai explicar como é que é o funcionamento do processo todo, e ele fala, né, sobre desdobramento. Ele até lembra, Sim. isso eu aprendi quando eu estava ocupando o corpo de um kardecista, né, porque justamente é um termo que é usado no espiritismo. Então, tem um pouco, é um pouco de uma forma de tentar racionalizar o que o espiritismo Uhum. traz pela fé. Sabe? Essa é mais ou menos, tem um pouco dessa intenção. Assim. Ok. E, assim, o mistério para mim que não está respondido ainda, e você não precisa responder, não precisa dar spoiler, mas só para você saber onde eu estou na história, eu ainda não entendi onde entra a Vespa. A Vespa ainda, a Vespa ainda é um mistério para mim. Onde que entra a tal da Vespa não está claro ainda até onde eu cheguei. Olha, eu acho que vai ser lá pelo capítulo 28, viu? O livro tem 30. É lá Então, no final. o título em si é um segredo muito bem guardado. Sim, mas vai fazer todo sentido, você vai ver. Não, eu imagino que sim. Eu só tô. Cada vez que eu leio, eu falo, mas onde está a maldita da Vespa? Onde ela vai chegar a Eu vou Vespa? ler o livro desse desgraçado só para descobrir o que é a tal da Vespa Esmeralda. Exatamente. Então vocês já sabem, gente, não dá para você querer matar a charada antes, ela está lá no finalzinho, num dos últimos capítulos, aí você vai entender a história da Vespa. E a propósito, já que o pessoal tá tudo nessa onda aí de cringe, não sei o quê, lá, a blog sabe o que? Acabou de colocar essa foto que esse emoji que aparece aí, para mim, isso é um mosquito, isso não é uma vespa. É um mosquito dos muito feio, por sinal. Pois Não, é, eu tenho dificuldade porque não tem Vespa nos emojis do. não Aí existe. a gente tem que improvisar, né? Ou esse mosquito esquisito aí, ou é aquela abelhinha, não tem. A vespa É. verdinha não existe. Bom, o que mais que dá para você contar da história? Eu sei que eu já fui fazendo aqui alguns apartes e comentando o que eu vi até agora, mas tem algo mais que dá para você contar para aguçar a curiosidade de quem não leu ainda, o Michael? Eu acho que sim, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre os personagens, assim, porque cada um deles, assim, eu tenho um carinho, assim, mesmo como eu disse, mesmo os vilões, assim, então
eles trazem alguma coisa que é interessante e que conta a história, né? Através deles eu estou contando uma história que é muito maior. Então tem a Lauren, que é essa menina da periferia, né? Que sonha em ser professora universitária. Então, assim, aquela menina batalhadora mesmo, né? E que se vê numa situação bem fora do comum. Tem esse irmão dela que tem esse ímpeto, assim, de ir atrás da irmã por causa da conexão deles, né? Então, não importa o que for preciso, ele vai fazer para tentar reencontrar a irmã. Tem a Rosângela, que eu acho uma pessoa fantástica, assim, né? Porque ela tem esse desprendimento também de ajudar o menino sem pedir nada em troca, né? Assim, muito pelo amor que ela tem mesmo, né? Da profissão dela, assim, né? De cuidar do outro. Então ela faz isso de peito aberto, assim. E aí isso fala um pouco sobre empatia também, sobre, né? Se colocar no lugar do outro, que é o tema central desse livro, na verdade, né? Tem o Mark, que é um cara que eu me identifico demais, porque ele tem esse ritmo também de iniciativa, de fazer as coisas e vamos resolver do jeito que dá e depois a gente vê o que a gente faz. Então, é um cara ele é muito inquieto e já viveu muita coisa, mas ele também está sempre disposto a viver coisas novas e a experimentar. Tem o Henri, né, que é esse Uhum. que eu não vou abrir o que ele é além, né, mas que ele tem uma personalidade muito peculiar também, assim, né, porque é meio inesperado, assim, que ele vem a se tornar, o que ele vem a demonstrar que ele é. Mas ele é uma pessoa que ama muito a vida, assim, então isso é uma coisa que eu também admiro nele. E entre outros personagens, assim, eu acho que um que eu destacaria só mais é o Bechá, porque ele é um personagem bastante ambíguo, na verdade, né? Porque a gente tem uma sensação a respeito dele, só que o que eu acho que é o mais importante de destacar dele é que ele é um cara muito racional. Né? Ele é o cara que tem um pensamento científico mesmo, então, assim, ele quer a verdade. Né? E então ele meio que afasta algumas coisas, assim, e ele meio que se blinda de emoções, de sentimentos, para poder tomar as decisões dele, né? Até um certo momento. Então, e é muito curioso ver como é que isso vai acontecendo com ele, né? Essa evolução, assim, dele começar a quebrar essa barreira do intelectualismo, né? E se deixar levar um pouco pelas emoções também para guiar as decisões dele. Sim. E só sobre o Henry, que você não pode comentar muito, o Henry tem uma amiga, que isso acho que você comentou em um dos fatos que você colocou nos seus posts. Alguns fatos sobre o Vespa. Então, eu não estou dando nenhum spoiler, porque você já colocou lá no teu post. Mas o Henry tem uma amiga que é a Christine Doré. E Uhum. a Christine Doré, ela salvou, de certa forma, em algum momento, o andamento da história. Pelo menos em duas instâncias, uma ela efetivamente salvou e na outra ela trouxe uma grande de uma surpresa. A Christine Doré é uma das personagens que você trouxe que traz representatividade para a tua história. E, de novo, remetendo ao teu post sobre fatos. Então, Uhum. acho que é legal também comentar sobre isso. Quais são os personagens, as personagens que você criou que têm alguma representatividade que foge do personagem branco, de olhos azuis e cabelos loiros ou Sim. ruivos? Sim. Bom, a própria protagonista, né, a Lauren e o Tobias, né, eles são pessoas negras. Não é uma coisa que eu deixe escancarado o tempo inteiro, né, que não é uma coisa que eu levante como uma bandeira e dizer, olha para mim, eu sou negro. Eu tentei fazer com que isso fosse uma coisa natural, né, eu queria que fosse dessa forma, assim, que não fosse percebido como uma tentativa de empurrar uma coisa, mas que, como deve ser, né, uma coisa Exato. natural que e também questões de sexualidade. Então a gente tem o René também, que é homossexual, né? E que ele até brinca com a ideia de assim, tipo, não, bissexual não, né? Porque existe um Sim, preconceito também dentro da comunidade gay, né? Quanto à bissexualidade. E também temos uma drag queen, né? Que também traz um pouco de luz, assim, né? Para essa história. E tem algumas, até outras questões, por exemplo, a filha que tem síndrome de Down, que não, né, do Henry. sim. Então, assim,
de alguma forma, indiretamente também, eu procuro lembrar da existência dessas outras identidades, né? Então, de uma forma, às vezes, mais sutil, um pouco mais relevante, mas eu tentei trazer, assim, algumas outras personalidades. Perfeito. E estou vendo que tem uma pergunta aqui, vamos ver o que colocaram aqui. Ah, a Netflix já te procurou para adaptar a Vespa? Que sonho, né? Mas a coisa do É, filme é um comentário bem recorrente sobre sim. que tem que ser um filme e tal. Eu gostaria muito, né? Então, acho que o primeiro passo é procurar como que é que o pessoal chama, não é um produtor. Tem um nome para essa profissão, o agente que conecta o escritor ao, ao A mundo produtora. Ó. eu vou lembrar em algum momento, não é roteirista, é alguma outra coisa. Existe uma profissão. Se alguém souber o nome, tecla aí que a gente vai saber aqui. E já que estão falando aqui, ó, colocaram aqui o blog, sabe o quê? Adoro as discussões políticas no livro. Eu adorei um pequeno trecho em que ele começa com um discurso sobre a ciência contra o achismo, e depois um dos personagens se vangloria que ele tem passado de atleta. Aquele eu peguei a referência na hora, e eu acho que quem está ouvindo aqui não deve ter sido tão difícil para pegar essa referência. E tem outros easter eggs também, assim, né? Pequenas coisas, assim, observações, Sim. adesivo no carro, coisas assim, né? Sim, sim. O livro ele está cheio de detalhezinhos ali pinçados para você ir buscando. É. Acho que a gente não falou sobre inspiração. E quem que tinha comentado aqui atrás? Foi o Vini ou foi o Henrique que comentou? Falou, esse livro é bem fora da caixinha, a história. Foi o Vini. Falou, a ideia do Vespa é muito fora da caixinha. Ah, teve alguma inspiração para construir a história ou ela foi totalmente dentro algo que surgiu da tua cabeça e você foi montando? Se teve, eu não lembro. Fora essas referências que eu comentei, né, da série, do Sense8 e tal, Sim, sim. mas durante a construção, assim, até porque depois eu vou falar um pouco sobre como é que foi o formato dessa construção, então tem um pouco, assim, da dinâmica que foi para criar essa história também, né, na Sim. verdade. Inclusive, bom, eu acho que é o momento de responder sobre isso. Porque a forma como ela foi construída foi um pouco diferente. O que eu fiz? Na época, eu não tinha a pretensão de ser um escritor. Não me via dessa forma. E eu quis brincar com essa ideia de escrever uma história e compartilhar isso com as pessoas. Então eu criei um perfil no Instagram e aí convidei os meus amigos conhecidos no meu perfil pessoal para irem até lá e acompanhar essa história que eu ia postando os capítulos 2, 3 vezes por semana. Então as pessoas foram lendo enquanto eu ia escrevendo. Isso você E usava o Wattpad ou você, como que você... Instagram, o próprio Instagram. Eu adaptei os stories do Instagram, né, montei no formato que desse para ler na tela, né? Sim. Ficasse um tamanho bom e a pessoa ali só pausava ali o stories e podia ler o capítulo. Ele geralmente ficava entre uns 20 stories por capítulo, né, na divisão. E aí era muito legal porque eu também podia aproveitar os insights que as pessoas traziam quando elas estavam lendo, né? Que daí no final elas comentavam no final do capítulo sobre alguma curiosidade, davam sugestões, né? Então, na medida do possível, às vezes eu até procurava incorporar algumas ideias que me traziam. Sim. Então os outros Então, acabaram sendo, os leitores acabaram sendo inspiração também. e tem um dos autores das Cyphers que você comenta, que também te ajudou muito na construção. Não sei se foi mais na questão de apoio ou se ele foi teu beta. Quem que foi que você comentou? Ai, agora onde foi? Eu tenho medo de falar, de deixar alguém de fora. Sim, sim. Não, mas você comentou especificamente o nome de um. Quem que Não lembro. foi? Tudo bem. A gente passa essa. E teve algum trecho do livro que para você foi difícil escrever e por quê? Às vezes a gente tem alguma parte que você vai escrever que te traz algum tipo de sentimento e aí por isso não sai, ou o trecho tem uma certa
a pegada mais técnica que você quer realmente aprimorar e deixar. Não, isso tem que ter essa cara, aquela velha história do perfeccionismo. Se não tiver assim, não tá bom. Teve algum trecho do livro que realmente te pegou e que você teve que dedicar muito mais tempo do que o normal? Especificamente nessa parte técnica, assim, foi o plano de resgate do Mark, que ele fez com a Lauren. Sim, Porque ele tinha uma complexidade ali para que as coisas funcionassem, né? E pensar em o passo a passo, assim. Então, meio que tem um cronograma reverso ali também, de como é que as coisas vão tem, acontecer. tem. Teve uma. E aí, então, foi complicado, né, conseguir concatenar tudo isso, assim, de uma forma que não ficasse ridículo, assim, né? Porque não ficasse, inventando coisa, né? As coisas tinham que fazer sentido também. Era complexo, mas ele precisava se concatenar de uma forma que ajudasse eles a resolverem o problema, né? Não resolveu no final, mas o plano, a princípio, deu certo. Sim, sim, ele está amarrado, pelo menos ele é Tá amarrado. consistente. Ah, o plano Canguru-san, exatamente, era assim que você descrevia lá. O Canguru-san, parte um, parte 2. E dentre os personagens, você comentou aqui até da complexidade do Bechar e tal. Ah, teve algum personagem seu que você efetivamente se apegou a ele? Você falou, não, esse aqui é o personagem ou a personagem que efetivamente eu mais gostei de escrever, ou você estava mais interessado com a história em si e você não tem muito apego pelos personagens, se eles tiverem que morrer, tudo bem, e vamos seguir em frente. Ao contrário. Ao contrário. É que assim, é difícil dizer isso, porque assim, o fato de eu me apegar não significa que eu não vou matar o personagem. Sim, Porque, né, eu posso gostar demais de um personagem enfim, né, levar ele, como por exemplo aconteceu com o Henry, ele não morre, mas, né, ele tem um evento ali meio trágico relacionado a ele também, que eu não gostaria que acontecesse, né, mas eu sim, achei que faria sentido para a história, né, não dava para sair todo mundo ileso. Mas mais do que ele, o próprio Mark, assim, me identifiquei demais. Inclusive, foi um dos que foi mais difícil para mim fazer o que eu fiz com ele, né? E muitas pessoas ficaram com muita raiva de mim, embora eu tenha me redimido, né, depois, mas deu bastante raiva nas pessoas. Então, foi um personagem que eu me peguei bastante. E o Tobias, né? Que o Tobias, eu queria pegar ele pelo braço e ajudar ele a resolver as coisas, né? legal. E o que que você. Primeiro, como foi a experiência da LC e o que você ouviu de feedback do pessoal da LC e em geral também? O que o pessoal está falando sobre o livro? Cara, foi muito legal essa DLC, assim, porque não foi só a discussão, a gente tinha um dia para discussão, era todos os sábados, né? Mas assim, durante o dia, durante a semana, assim, às vezes o pessoal ia lá e lançava alguma coisa, né? Me dava uma xingada. Cara, o que que tu fez? e, mas foi muito legal mesmo, assim, acompanhar o humor das pessoas enquanto elas iam passando de fase na história, né? E, cara, eu só tive feedbacks legais, só feedbacks positivos, assim, sobre o ritmo do livro, principalmente. Assim, Sim, muita gente falando sobre isso, assim, tem que virar série, tem que virar livro. Pessoas dizendo que não conseguiram segurar o ritmo da leitura da LC, acabaram terminando muito antes, né, porque se apegaram sim. ali à história. E, eu acho que o que mais mexe com as pessoas é o final, né? O final da história, assim, é o que mais as pessoas falam, cara, o que é isso? O que tu fez? E é muito legal, assim, muito legal ver essa percepção. E eu tinha um pouco de receio quanto ao final, porque ele é sutil. Tu não chegou lá ainda, mas ele é sutil, então eu tinha um pouco de medo, né? Dessa sutileza acabar escapando. Mas não, se resolveu, se resolveu. Sim. Eu lembro, era ó, o segundo dos 3 sábados e já tinha muita gente falando: ah, eu não me segurei, eu já terminei. Ah, eu não segurei, eu já terminei. Teve vários comentários nesse sentido. E aí eu estava me sentindo super mal, porque eu era o que estava atrasado. Eu tinha ali um, como é que fala? Uma fila de livros acumulados que eu tinha que terminar, Aham. tinha o trabalho que tá me consumindo. Junho e julho são os meses mais pesados no trabalho aqui. Então estava
aquela loucura, não, tem que terminar, tem que terminar. E até eu postei para você outro dia falando, eu estou tentando ler, e aí também tem o meu hábito de leitura, que não é o mais recomendado, mas todo mundo faz isso, né, no fim das contas. Eu estava com o Rebanho e a Vespa Esmeralda ao mesmo tempo. Eu até brinquei contigo, eu falei, de repente eu vou estar falando de um rebanho de moscas transportando-se para a Índia, ia ser uma coisa meio bagunçada, mas ao contrário de mim, que sou um leitor relapso, tinha um monte de gente realmente relatando. Era segundo, sábado, não aguentei esperar, já terminei. Foi um negócio, todo mundo querendo saber qual que era o final da Vespa. Sim, sim. E eu acho que as percepções que eu mais gostei, claro, essas maravilhosas, adorei, mas eu gostei muito de algumas pessoas que pegaram mais essas entrelinhas políticas da história, sabe? Não digo Sim. políticas no sentido de partidária, mas políticas no sentido de corpo, né? De identidade, de pautas a serem levantadas, assim, e que enxergaram isso numa coisa deliberada, né? Perceberam que tinha essa intenção por trás, assim. Eu gostei, são percepções mais sutis, mas que me deixaram muito feliz porque cumprem minha missão. Sim. E a gente volta aqui no Vespa, indo um pouquinho para o Rebanho. Rebanho é mais curto. Rebanho, acho que ele se qualifica como um conto, certo? São quantas Uma páginas, conta, Rebanho? acho que são umas 40. Sim. E o Rebanho, o título já faz todo mundo pensar, não, é totalmente um viés político. E quando você começa a ler, você faz algumas associações. Mas ele continua sendo sci-fi. Ninguém está falando aqui que a gente está falando de uma massa de manobra de pessoas querendo não, fazendo exatamente o que elas foram comandadas. Não é exatamente por aí. O que dá para você falar do Rebanho em algumas poucas palavras? Cara, em linhas gerais, assim, primeiro sobre a forma como ele foi concebido, porque esse conto surgiu de um sonho. Eu sonhei com uma das cenas desse conto, né? A cena mais forte ali quando o Juarez acorda, né? E ele Sim. vê aquela loucura ao redor dele. Eu sonhei com aquela cena. E quando eu acordei, eu pensei, cara, isso tem que ser uma história. Eu tenho que tirar alguma coisa disso aqui. E aí, claro, depois eu fiz todo o desdobramento dela, né? E aí comecei a inserir todos esses elementos que eu queria também, né? E também queria que fosse uma coisa diferente, assim, né? Tu vê que eu abordo uma coisa ali de vida fora da Terra, né? E eu tento fazer isso de um jeito que escape um pouco do lugar comum, né? Porque Uhum. eu, pessoalmente, não gosto muito de história de alienígena. Entre os sci-fis é o subgênero que eu menos gosto. Mas eu senti que aquela história precisava tocar nisso, né? Precisava conduzir para esse lado. Então eu tentei fazer isso de uma forma um pouco mais, não digo sutil, assim, mas diferente. E quando eu comecei a avançar no livro, na verdade não, quando eu comecei a ler o livro, é bem no começo que me trouxe essa sensação. Ah, de alguma forma eu comecei a imaginar que dentre as mensagens subliminares de Rebanho existisse um questionamento até com relação ao sofrimento animal e a questão de veganismo ou vegetarianismo. Uhum. Existe isso também ou foi viagem da minha cabeça? Eu comecei a ler as primeiras cenas e imaginar que você tinha introduzido esse tema na história também. Eu vou te dizer que eu sou um escritor muito hipócrita, tá? Porque essa é uma pauta que eu, porque essa é uma pauta que eu costumo trazer, porque é uma coisa que eu reflito a respeito, embora eu não siga, eu não sou vegano, não sou vegetariano, já fui vegetariano, hoje não sou, mas me condeno por isso. E é uma coisa que eu gosto de trazer. Eu gosto sim de fazer refletir sobre esse assunto. Então, o rebanho tem um pouco disso. Não é o assunto principal, mas tem um pouco sim, intencional. Perfeito. Eu em um dos meus livros, eu trago alguns questionamentos em um capítulo que ele existe ali como cortina de fumaça. O Marcelo e a Dani que estão aqui, eles vão saber do que eu estou falando.
É um capítulo que eu detalhei muita coisa, coloquei um monte de detalhes nessa história para fazer como se ele em si fosse um conto. Ele poderia ser removido totalmente do livro, Uhum. ele não faria falta dentro do livro, e ele poderia ser transformado num conto, porque ele por si só já era uma história. Eu lembro de uma LC que foi feita desse livro, as pessoas comentavam muito sobre esse capítulo especificamente. Ele está lá só como cortina de fumaça. Para Sim. quem já leu, que é o Marcelo e a Dani, eles sabem o porquê daquele capítulo. E, e eu jogo justamente esse questionamento. Então, um casal, eles estão em um restaurante e eles comem um determinado prato e a moça, depois que ela descobre o que é o prato, ela se sente totalmente enojada. Aham. E não é tanto pela questão de vegetarianismo que eu coloquei isso, mas a questão de você não saber de onde vem aquilo que você está consumindo. Isso Uhum. serve para alimentos, isso serve para um monte de coisa. Claro. Então, foi isso que eu tentei colocar. As coisas são muito mais palatáveis quando você não sabe exatamente de onde elas vêm. A partir do momento que você descobre a origem, Fica mais ah, difícil de engolir. exatamente. E naquele caso era realmente engolir, e a Dani está dizendo aqui, deu o que falar essa tal da glândula. Realmente, a glândula, Eita. a glândula foi o que pegou naquela história. Mas só uma parte. Ah, Agora, a gente ainda tem um tempinho aqui para falar um pouquinho de ciphers, se você puder explicar para o pessoal o que é ciphers. Claro. Então, Cyphers foi uma coisa que surgiu assim, meio que despropositado, assim, despropositado não, mas assim, meio sem muito compromisso em primeiro momento. Foi uma ideia que eu lancei junto com a Dani do blog Sabe o Que está aqui também. E comecei a. Porque o que aconteceu? Depois que eu lancei o Vespa, eu fiquei pensando, cara, que falta que faz para o autor independente não ter um selo, né, ter uma marca que referende ele, né? Onde ele possa ter essa sensação de comunidade, de grupo, de que pertence a alguma coisa maior que não só ele, né? Porque a gente fica gritando sozinho, né? Então é mais difícil também de conseguir chegar nas pessoas. E aí eu imaginei essa ideia. Bom, claro que não é uma ideia nova ter um selo, mas eu pensei, bom, eu nunca vi um selo de ficção científica, né, para autores independentes. E aí comentei isso com a Dani, né, se ela já tinha visto, o que ela achava da ideia. E ela me disse que até já tinha visto algumas iniciativas, só que foram feitas por editoras, né, selos de gênero, mas dentro de editoras, que não era o caso, né. E aí eu disse, cara, quem sabe a gente pensa nessa ideia, sabe? Vamos fazer um selo, então, para autores independentes, para reunir autores independentes de ficção científica brasileiros, e aí vamos ver o que que rola. E aí a coisa foi indo de um jeito muito fluido, assim, muito orgânico, né? Aí ela comentou com o Henrique Sanches também gostou da ideia, daí ele veio falar comigo, ele disse, cara, se vocês seguirem com essa ideia, contem comigo, gosto muito também, quero participar. E aí a gente foi agregando outras pessoas. Então a gente chamou também a Cris Sakamoto, do Letras Cadentes, e aí e eles que chamaram os autores sapiens, porque eu também era um newbie ali nessa história, né? Assim, eu não conhecia praticamente ninguém. Então foram eles que foram trazendo os demais autores, e hoje a gente está em 9 autores, então. E recentemente entrou o Rogério Pietro também, entrou faz uma semana. Então, nesse trabalho comunitário mesmo, assim, né, de um reforçar e ajudar o outro na divulgação. Resumindo, então, o que é a ideia do selo, né? Ele substitui o papel de uma editora no sentido de ter uma marca, mas ele não cumpre os papéis de uma editora no sentido de produção editorial, né? Porque cada um é responsável pelo seu livro, cada um cuida da sua publicação, né? De revisão, todo o processo é independente de cada autor, mas em termos de divulgação, a gente tem uma força maior, porque aí acaba que um ajuda o outro, né? Um divulga as coisas do outro, a gente tem um perfil que a gente criou sites, acabamos de criar um cyphers.com.br também, né? Então, aos pouquinhos, de uma forma muito cadenciada e sem atrapalhar a vida de ninguém, a gente vai incrementando essa iniciativa e aí vamos ver, assim, vamos deixar ela rolar e ver onde ela vai, mas a gente quer que cresça, a gente quer que isso tome cada vez mais espaço. Bacana. Agora, de volta para o livro, que a gente ainda tem algum tempinho.
Então, esse é o Vespa, para quem não viu ainda o livro. Ele está só em e-book, certo? Não existe o formato físico ou existe? Tem sim. Físico é Tem direto comigo, tá formato aqui, ó. físico. É. Esse compra direto comigo. Ok, então quem se interessar pelo formato físico, te chama no direct, como que... Na minha bio tem o link que vai para o livro, e aí ele tem um hot site que é só do livro. E aí lá ele tem os dois links, tanto para o físico, que aí é um formulário que vem para mim, ou o digital, que aí leva direto para a Amazon. Ok, e o digital está na Amazon. Ele está no Kindle Unlimited, quem tem Kindle Unlimited Tá, consegue... consegue, Ok. né? E o rebanho, como que ele está? Ele é só Só físico? digital no Quer dizer, só só digital? digital na Amazon. Isso, só digital na Amazon também, Kindle Unlimited. Por enquanto só nesse formato. Eu tenho publicado sempre lá, só lá os digitais. Ó, pescando aqui a ideia da Dani, você já pensou em mandar fazer um chaveirinho de uma Vespa para mandar junto com a edição física como brinde para leitores? Olha, Não. gostei da ideia, viu, Dani? Gostei. Então tá aqui, ó, só compra se vier com uma Vespa junto. Ah, vai ser o Bom, tem que ser chaveirinho, esmeralda. Dani. Não, A Vespa, não, é. e a Vespa tem que ser de esmeralda. Eu já ia falar, não vai ser a moto Vespa, vai ser um chaveirinho de Vespa que você pode colocar até para andar com a sua Vespa, se você tem uma. Mas tudo bem. E bom, acho que faltou alguma coisa que você gostaria de falar sobre a Vespa Esmeralda? Peraí que eu estou vendo que deu um probleminha de conexão seu aqui. Deixa eu aguardar você voltar. Vamos lá, aguardando. Bom, aparentemente a gente está com um problema de conexão com o Michael. Eu acho que não é a minha conexão. Alguém poderia teclar dizendo se vocês estão me ouvindo, se é a do Michael que está fora ou se eu que estou com problema aqui. Bom, agora eu não sei se sou eu ou se é o Michael que está com problema. Não, acabei de ver aqui um caiu. Marcelo, você me escuta ainda? O que caiu? Foi a do Michael ou foi a minha conexão? Eu acho que é. Bom, eu vou desconectar aqui e chamar o Michael só para umas considerações finais. Então, a parte que vai ficar salva aqui é esse pedacinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Eu acho que vai bugar tudo e eu corro o risco de perder. Deixa eu ver.